tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de outubro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2437. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 34 máximos. Eu chamo a atenção do detalhinho que tem o máximo dos máximos, ou seja, 26 máximos. Agora, o tema é empreendedor conscienciocêntrico. A especialidade é conscienciocentrologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e se dedicou muito aos detalhes é a professora Grace, que está ali muito bem assessorada. Eu aviso a vocês, cuidado com ela. Agora, definição. O empreendedor conscienciocêntrico é a consilagem, homem ou mulher, sem vínculos empregatícios com o empreendimento, dedicado a aplicar a expertise e o patrimônio pessoal na condição de agente de mudanças, na criação e ou desenvolvimento de empresas, instituições, agrupamentos conscienciocêntricos, em prol da reurbanização social e parasocial. O mater pensene pessoal interassistencial. A lúcido pensenidade quanto ao empreendimento prioritário para o grupo evolutivo. A vivência de pensenizar grande. A evitação do holopensene artístico. A evitação do holopensene competitivo. A resistência tranquila ao holopensene capitalista selvagem da socia empreendedorística patológica. A proatividade do definidor de neoestratégias no âmbito da conscienciocentragem. A criatividade aplicada ao empreendedorismo conscienciocêntrico. O alto empenho prioritário. A força presencial necessária à consecução dos projetos conscienciológicos. O perfil audacioso nos empreendimentos. A taquirritmia da consciência empreendedora. Eu li apenas aí 3 linhas. Tem muito mais de 20 aí, a fatologia. Agora, a sinalética energética para a psique pessoal e a potencialização das autodefesas energéticas. A sustentabilidade energética. A Reurbex, a Comunex, as paramatrizes dos projetos intra- e extrafísicos. Agora, as centrais extrafísicas, a autoconscientização multidimensional. O autodiscernimento do contexto consciencial multidimensional. A identidade holobiográfica. As inspirações para o neoempreendimento. O amparo extrafísico de função. Agora, na argumentologia nós temos aí o tópico sobre evitações, com 7 itens para a autopesquisa do empreendedor conscienciocêntrico, na evitação de desvios e sucumbência a trafares. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Gargalo operacional, geston ectópica, inteligência financeira proexogênica, interação dos recebimentos e poupança existencial. Frase enfática. Importa ao empreendedor conscienciocêntrico ter discernimento para evitar empreendimentos envolventes inebriantes da socia patológica, aplicando a homem super. Isso não é para mim. Você deparou-se com oportunidades pessoais imperdíveis de consideráveis ganhos financeiros? Você sabe discernir o momento de aplicar o princípio da homem super, evitando desvios na autoproex empreendedorística? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Mega foco, reurbex, prospectiva, investimento, sustentabilidade. IC, retribuição, auto-organização, autodeterminação, abnegação. Cosmovisão, grupo karmalidade, generosidade, planejamento, continuismo. Conscienciocentrologia, intrafisicologia, interassistenciologia, priorologia e maxproexologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é para evidenciologia. A gente chama atenção para a pessoa ver
na premissa e no argumentário, o que é que tem para a pessoa fazer o problema de programação aqui e depois também da dessoma, a segunda dessoma. Agora, a verbetógrafa. Por favor, em fatologia, na página 9, na sexta linha, poderia ampliar a antidispersão empreendedorística? Tá. Sim, uma das coisas mais difíceis, justamente do empreendedor, porque vem uma quantidade enorme de ideias, que ele está trabalhando sempre com perspectivas, é justamente isso, ele não dispersar, dar prioridade e ir ali em frente. Porque a quantidade de ideias é muito grande. Agora, em parafatologia, na página 9, na última linha, poderia ampliar as inspirações para o neoempreendimento? Sim. É o seguinte, uma das coisas mais importantes para o empreendedor é primeiro ele conseguir identificar, como o Loss falou há 3 dias atrás ali, no aporte existencial, é ele conseguir primeiro identificar o que é dele e o que não é. Uma vez que ele consegue fazer isso, a quantidade de ideias, de tudo que vem para o empreendimento é muito grande, de inspirações. Então, ele vai ter que começar a identificar isso e pôr em prática. Em tecnologia, na página 10, na terceira e quarta linhas, poderia explicar a técnica da estratégia assistencial empreendedorística? Onde que está isso? É tecnologia, página 10. Assistencial. Sim, porque uma coisa é empreendimento, mas antes do empreendimento vem a assistência que você vai fazer com aquele empreendimento. Então, isso tem que ser muito avaliado, muito bem avaliado e tudo mais. Poderia esclarecer sobre o nível evolutivo de cada planeta ou esfera do sistema solar? Qual mais atrasado, qual mais evoluído? O senhor fez uma escala evolutiva planetária, assim como fez as consciências? Se não, está aí uma ideia para o senhor pesquisar. Sei, bonitinho, né? Bidu. Tá vendo? Ele não quer nada. Escuta, você precisa de ver um pouco de processos de astronomia e astronáutica. Seria bom você ver, para você ver como é que eles estão fazendo força para ver se tem vida em Marte. Já é alguma coisa. Agora, console-se com a Terra, que a Terra é ótima. Gostaria que a Verbetógrafa comentasse sobre o binômio criatividade, quebra de regras, a automaturidade quanto ao binômio, perdas, ganhos e o binômio, abrir mão, sobrepairar. Primeiro, criatividade. A porção disso, a primeira é a criatividade. Criatividade. Bom, uma das características do empreendedor conscienciocêntrico é isso. É a criatividade. Aquilo ali, até que estava no verbete, um outro pedaço ali, que é o ver, o visto por todos, pensar o não visto por ninguém, ou alguma coisa assim. É justamente isso, é uma criatividade. Todo mundo chega, você chega, não, mas faz aquele ali, é absurdo o negócio, vem. Mas isso não é da gente, é óbvio, né? Não é só da gente, vem muita inspiração, que aí foi a pergunta que fizeram anteriormente. E qual que é o outro? E a quebra de regras. Perdas, ganhos e abrir mão sobre Não, tem a quebra de regras antes. Essa quebra de regras também é outra coisa bem interessante, porque o pessoal, às vezes, o empreendedor nunca trabalha sozinho, né? Está sempre com um grupo. Então, de vez em quando, quando eles pensam que você vai para um lado, a gente vai para o outro, quebra a regra. Então, a coisa é meio louca, né? A pessoa olha para você assim, às vezes cria até problema. Tem hora que não é para quebrar, tem hora que é para quebrar. E quando é que sabe que quebra? Isso é bem... Espera aí, só um instantinho. Binômio... Abrir mão, sobrepairar. Abrir mão, sobrepairar. Também é outra coisa. Tem hora que tem que abrir mão. Tem hora que você está naquela coisa de querer chegar a um objetivo e aí você tem que abrir mão, esperar, ter paciência. Agora, gente, eu acho que seria bom dar um microfone aí para o Bobato, para ele falar alguma coisa para nós, porque vocês sabiam que domingo é dia da eleição? Ele aí, é vereador.
Ele tem nos ajudado muito aqui no nosso bairro, sabe, que é a Corvinópolis. Então, ele é candidato à vereança de novo, de modo que vocês precisam ver o que vocês fazem com ele, tá certo? Poxa, isso aqui está granfino demais, hein? Seu processo melhorou bastante, olha só. A verdadeira revistinha. O santinho dele é toda a angiologia, quer dizer, tem todos os santos. É. Enorme, muito bacana, hein? Boa tarde, né? Obrigado, professor Valdo. Na verdade, eu descobri, quando eu fiz o processo de prestação de contas do meu mandato, ele ficou um negócio tão grande que a gente não conseguia fazer um material só. Então, ali eu entreguei para ele só material da área da cultura, material da área da educação. Agora, não tem nenhuma foto sua aqui dentro, hein? Ah, só tem foto dos demais. Aqui não tem, não. A ideia é divulgar um pouco esse trabalho na área da educação, na área da cultura e na área do desenvolvimento econômico sustentável de Foz do Iguaçu. Então, como o professor Valdo disse, nós estamos chegando ao dia da eleição, né? A eleição é daqui a 3 dias. Eu não... Melhorou? Melhorou. Eu não vou ficar acompanhando a tertúlia hoje o tempo inteiro, porque nós temos que dar sequência no trabalho, agradecer o espaço e pedir a todos, eu sei que todo mundo aqui tem consciência política, sabe a importância que tem o voto na vida das pessoas, sabe a importância que tem o voto para o futuro dessa cidade, principalmente no projeto de educação que essa cidade tem construído durante esses últimos 8 anos, que fez com que Foz do Iguaçu se tornasse hoje uma referência de educação pública municipal no país. Então, para dar sequência a esse projeto, para dar sequência a esse trabalho, nós precisamos continuar, tanto na Câmara de Vereadores, como o atual projeto na Prefeitura. Então, o pedido que a gente tem feito a todos nesse momento eleitoral, mais do que pedir o voto, é pedir a participação e empenho daquelas pessoas que têm consciência. Nós estamos numa disputa eleitoral, principalmente o prefeito, que é fundamental para o futuro dessa cidade. Fundamental para que essa cidade continue caminhando e construindo algumas coisas. Nós não podemos correr o risco de permitir que a cidade seja governada por um grupo de aventureiros que ninguém sabe direito o que pretende fazer. Então, assim, a ideia, o pedido que vim fazer aqui a vocês e que eu tenho feito em todos os lugares nesses últimos dias, se puderem tirar um tempo da vida de cada um de vocês e participarem um pouco desse processo eleitoral, sabe, defendendo as suas ideias, convencendo pessoas a votarem nesse projeto que é de fundamental importância para o futuro do Foz do Iguaçu. É esse o pedido que eu venho fazer a vocês aqui, desejar uma boa tarde a todos e que continuamos caminhando aí para construir a Foz do Iguaçu do futuro, a Foz do Iguaçu que todos nós sonhamos. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado. Pode falar. A Grey, tudo bem? Escuta aqui. Na fatologia, a linha 6, 7 e 8, a sagacidade do empreendedor conscienciocêntrico para investir corretamente em negócio, desaconselhado pelos mais experientes empresários convencionais. Dá para ampliar, por favor? Dá para ampliar e dá para dar o exemplo, que foi a gente chegando em Foz aqui, que nós ganhamos um terreninho que equivalia mais ou menos um condomínio desse que a gente tem hoje aí, tipo Serenologia e o Cosmoética, era aquilo ali que a gente ganhou. E, de repente, um mês depois, a gente já tínhamos mais 3 terrenos. E está acreditando naquilo ali, e indo em frente, quando ninguém dava nada por isso aqui, né? Então, esse que é a sagacidade. De você chegar ali e ver que dá para fazer e fazer. Obrigado. E na própria fatologia, a nona linha de baixo para cima, a descoberta da pérola negra.
dentro de um projeto, quando você vai fazer um projeto conscienciocêntrico, tem sempre alguma coisa ali que é isso que vai te dar, vai te orientar para fazer aquele projeto. Eu acho que isso, para mim, é a pérola negra. É a hora que eu descubro por onde que vai caminhar o projeto. E sempre tem isso. Se a gente tiver com uma cuidade, ela vem, cai na mão. Mas, aqui, por exemplo, na tua gestão aqui da época da cooperativa, você podia dar um exemplo de pérola negra? Pois é, a pérola negra já foi isso, de chegar aqui e já estar percebendo que dava para fazer alguma coisa. Isso é uma pérola negra. Porque todo mundo chega e todo mundo olha, o que você vai fazer aí? O que tem aqui? Mas por que é aqui? E você está vendo aquilo ali, está vendo a possibilidade daquilo ali ocorrer. Tá, ok, obrigado. Gente, eu quero aqui falar com a mamãe da menina que tem alterações metabólicas, que o processo dela realmente é um problema kármico, do jeito que está sendo falado aqui. Agora, o ideal era arranjar gente que entenda de energia para fazer arco voltaico nela. Agora, nessa idade, geralmente responde melhor ao processo de energia. Então, arco voltaico nela. Agora, preciso saber quem entende isso. A turma do Instituto realmente sabe mexer com isso. A senhora tem que ver, então, esse processo para ver como é que fica. E nós vamos colocar aí o nome do jeito que você pediu para ajudar. Ok? É a menina de 8 anos que tem alterações metabólicas. Só vai saber o que eu estou falando. Grace, aqui no A, você coloca aqui na página 10, lá em interaciologia, lá no final, a interação Megatrafor Mater-Pensene. Daí eu... Não? Não achou? Interaciologia, no final da página 10. A primeira interação. A interação Megatrafor Mater-Pensene. Daí eu estava pensando aqui, eu acho que cada pessoa tem um certo estilo assistencial ou evolutivo diferente, né? Então tem aquela pessoa que evolui mais pela intelectualidade, outra pelo parapsiquismo e a pessoa que desenvolve mais através do empreendedorismo. Você já fez um levantamento de trafores comuns a empreendedores ou pessoas com perfil empreendedor, megatrafores, por exemplo? Não de pessoas, mas comigo mesmo, né? O que era o meu megatrafor? Eu fico pensando, avaliando minha própria vida, né? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu, vamos dizer assim, empreendi uma festa junina. Mas assim, de cabo a rabo. Não era dança, não. Era toda festa, toda coisa. E eu trabalhando com tudo, gente mais de idade e tudo mais, e eu lá. E foi o meu primeiro empreendimento, uma festa junina. Então, isso já vai demonstrando o teu megatrafor, que é empreender. Né? Mas é mais do que liderança, é fazer algo, sabe? Produzir, fazer acontecer algo. Exatamente. Grace, aqui no B, também. Na página 10, na tecnologia, a última técnica, a técnica visionária do construa, faça e prenda e eles virão. Você podia comentar? Ah, sim. Isso é até interessante, porque quando a gente estava aqui na cooperativa, por exemplo, o que acontecia, né? De repente a gente pegava uma sala e comprava cadeira, mesa, e às vezes uma sala grande, mas eu comprava até as cadeiras, mesas menores para poder caber mais gente. Só tem um detalhe, é que não tinha ninguém para sentar naquelas mesas, nas cadeiras, né? E para ocupar aquilo ali. E aí até a Isabel falava, mas Grace, como? Por que você está botando tanta mesa, tanta cadeira, se não tem ninguém? Calma, faz o que eles vão vir. Você vai ver. E olha, dito e feito. Quando não deu um mês, começou a chegar as pessoas para poder ajudar, e chegavam de um lado, do outro, eu sei que ali já não tinha depois mais espaço. Então isso aí é bem característico. Eu já tinha passado por uma experiência dessa lá no Instituto também, que quando eu fui colaborar lá, a gente tinha um espacinho que era de 2x3. A gente tinha 4 mesas e cadeiras ali. E no início era só eu sozinha. E a pessoa olhava assim, por que você está querendo colocar tanta coisa aí? Não tem ninguém para te ajudar.
E dito e feito também. Coloquei, depois já não cabia mais. A gente tinha que revezar. Trabalhar em turnos diferentes para caber naquele espaço. E outro ponto aqui, na página 11, no paradoxologia, o primeiro paradoxo. Paradoxo coexistencial, pessoa empreendedora, pessoa miserê. Onde é que está isso? Na página 11, paradoxologia. O primeiro paradoxo. Ah, sim. Porque eu coloquei ali que, por isso é uma característica do empreendedor conscienciocêntrico, ser uma consciência large. Porque, por incrível que pareça, existem empreendedores que são tremendamente miserê. Então, são pessoas miserê. E é um paradoxo, mas existe. Obrigada. Grace, é Silvana aqui no ar. Você poderia falar em parapatologia? Eu gostaria que você aprofundasse aí 2 itens. Na terceira linha, você fala que as paramatrizes dos projetos intra e extrafísicos. E na 6ª linha, você fala a identidade holobiográfica. No primeiro caso aí, as paramatrizes, você tem algum exemplo, alguma experiência? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Sim. Eu já estou com outro verbete aprovado, que o título é Gestão Conscienciocêntrica. Ali eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que acontece? Quando você vai fazer um projeto conscienciocêntrico, ingenuidade pensar que é você que está fazendo algum projeto. Aquele projeto ele já estava projetado, aí vai depender extrafisicamente, aí vai depender de você conseguir compreender qual é o projeto e como que é, para tentar fazer uma cópiazinha assim, razoável, para não dizer chinfrim do que estava lá. Entendeu? Então isso tudo vem é isso que a gente chama, são paramatrizes dos projetos. Isso é algo assim, é uma condição sine qua non quando você vai desenvolver um projeto conscienciocêntrico. Captar o que é que já está, o que está se prevendo lá. Grace, aqui, ó. Aqui na página... Peraí, faltou um, né? Faltou Desculpa, um, só um Silvana. instantinho, O que Ju. foi, hein? É a identidade holobiográfica. Pois é, a identidade holobiográfica é algo que te ajuda, né? Se você já tem isso, já deve ter trabalhado com isso, eu acho que eu já tenho uma leve desconfiança que eu já trabalhei com isso, não só em outras Série X, mas também eu acho que no extrafísico eu tinha alguma coisa, eu fazia alguma coisa assim, participava de equipes que estavam envolvidas com projetos, com implantação de projetos no intrafísico, alguma coisa assim. Obrigada, Grace. Aqui na página 11, no Crescendologia, podia falar um pouquinho no Crescendo Gratidão, Retribuição? Na terceira linha da Crescendologia. Peraí, deixa eu ver. Tá. O que acontece? À medida que o que te faz fazer isso tudo, começa tudo com uma gratidão. É uma sensação, um sentimento de gratidão enorme. Então é isso que te faz querer retribuir. Isso é algo que a gente já traz. É alguma coisa que passa, qualquer coisa que você tenha aprendido no intrafísico e tudo mais, entendeu? E é isso que mobiliza você fazer qualquer coisa assim. Outra coisa aqui também, na Fatologia, página 9, você dá ênfase aqui no lado econômico, financeiro. Podia falar um pouquinho? Aonde exatamente? Na Fatologia, na página 9. Ah, eu já estou lá. Mas aonde? Que linha? Olha, eu marquei várias coisas aqui. Isso. Qual a linha? Por exemplo, na página 30... A sustentabilidade econômico-financeira, a construção e manutenção do patrimônio pessoal, o atilamento quanto ao equilíbrio no balanço receitas-despesas pessoais, a prevenção da autorrendição às tentações endividantes, a acumulação de bens na condição de sustentabilidade,
proexológica, o limite da acumulabilidade, a vida confortável sem excessos, a racionalização dos gastos. Bom, por que eu li isso tudo? Porque foi muito importante essa tua pergunta. O que acontece? Se você, vou voltar num crescendo que eu comento aí no verbete, que é o crescendo, empreendedor convencional, mecenas e empreendedor conscienciocêntrico, empreendedor multidimensional. Isso é importante só para que a gente possa se situar do que é que eu estou chamando de empreendedor conscienciocêntrico, tá? Então, qual vai ser a diferença justamente do empreendedor convencional para o empreendedor conscienciocêntrico? Primeiro, aquilo que eu já falei, que são os aportes, a identificação dos aportes. Eu falei no início aqui, né, inclusive, foi essa semana que o Loche apresentou o verbete aporte existencial. Isso é importantíssimo. Importantíssimo por quê? Porque se a pessoa, primeiro de tudo, antes dela começar qualquer coisa, é necessário que ela identifique o aporte. Inclusive, identifique aquele aporte é para quê? É para ela? É para quê? Inclusive, o Loche também fala, acho que até... O Loche está falando lá no aporte, quer ver? A interpretação madura do aporte enquanto responsabilidade, não prêmio. Isso é aí onde a maioria das pessoas cai. Por quê? Ela tem um aporte, ela interpreta aquilo como prêmio, e não como algo que ela tem que fazer. Então, ela não sabe nem diferenciar o que é um aporte que foi dado para ela, pessoalmente, e o que foi dado para ela fazer alguma coisa a mais. Isso é uma linha divisória entre o empreendedor convencional e até o desvio, possivelmente, de um empreendedor convencional para o empreendedor conscienciocêntrico. Por quê? Ele começa como empreendedor convencional e aí ele não identifica muito bem, ele começa a misturar o que é para ele, o que ele não é, quando ele tem aqueles ganhos de repente, porque isso acontece, e aí o que ele faz? Desvia. Ele começa, em geral, ele começa tendo um padrão de vida, aí nesse aporte o que ele faz? Aumenta o padrão de vida, e aí tudo vai ficando mais difícil. Fazer um pé de meia, uma coisa é você fazer um pé de meia, vamos falar assim, em valores de hoje, para uns 4 mil reais por mês. Outra coisa é fazer um pé de meia para 20 mil reais, se você tem um custo desse. Se o teu padrão de vida fica para isso. Eu não estou contra nada, nem ter 4, nem ter 20, nada. Mas é bem mais difícil. Então isso vem desde o início que o empreendedor convencional, ele começa a empreender algo, se ele tiver isso, se ele tiver essa noção, ele já vai pelo caminho certo. Quando ele não tem isso, o que acontece? Começam a criar os vícios e tudo mais. A boca torta, e daqui a pouco, quando ele vê, ele já está lá, sei lá, com quantos anos já perdeu a Proex, está lá empreendendo, que foi outra coisa que eu estou colocando aqui. Por isso essa diferenciação, essa distinção que eu estou fazendo lá na exemplologia, onde eu coloco, por exemplo, você viu a exemplologia? Onde tem o empreendedor conscienciocêntrico precoce, executivo, né? Tardio. Aí a pessoa diz, mas tardio, está chegando aqui ainda na terceira idade, se aposentou. Claro, ninguém de nós veio aqui, quem veio para ser empreendedor, certo, com essa Proex, ninguém veio aqui para ser empreendedor depois que se aposenta. Deveria estar sendo empreendedor lá ainda, quando está na fase executiva, justamente chegar aqui para ajudar a empreender toda uma quantidade de projetos que a gente tem aqui, e, no entanto, as pessoas não chegam. Por quê? Porque elas estão ali desviadas. Mas onde é que está a base, o cerne desse desvio? Lá na identificação dos aportes, quando não identificou aquilo ali. Porque se ele identificasse, o que ia acontecer? Ia entrar justamente aqui, ó, ia ver os limites, ia criar o pé de meia, correto, ia ter cuidado com os excessos, entendeu? E aí ele chegava aqui tranquilo. Mas depois que já entra para falta de limite, foi. E a questão também, eu vejo muito assim, pela escolha da profissão errada, né? Ou, assim, às vezes a pessoa escolhe a profissão, trabalha uma vida inteira naquilo, e lá quando se aposenta que vai verificar que o aporte de mais conhecimento que poderia estar retribuindo é outro. Olha, cada caso é um caso, mas eu acho que aí o que pegou mesmo não foi a escolha errada.
já foi o antes, já não ter essa visão. Porque se você tivesse isso, já começasse a já perceber, tivesse essa cuidade, até de perceber às vezes o que você acha que é aporte, você nem identificou quanto aporte você pode ter tido, mesmo na, entre aspas, profissão errada. Entendeu? Houve um tempo que eu também achei, lá pelas tantas, eu fiquei achando que engenharia, o que eu fiz primeiro, minha primeira faculdade foi de engenharia. Né? Aí eu falava assim, mas eu não tenho nada de engenheira, nada que ver com isso, entendeu? Tenho. É tudo isso, é tudo que vai alicerçando. Tudo que eu faço é porque eu tive a oportunidade de fazer engenharia. Entendeu? Então aquilo não estava errado, eu que não estava conseguindo enxergar. Tá? O que foi o aporte, e hoje eu vejo quanta coisa que hoje eu utilizo. A engenharia mesmo, você quer saber? Eu nunca fui engenheira, assim, de estar trabalhando como engenheira. Até meu primeiro trabalho já foi como analista de sistemas, que nem tinha a ver com isso. Mas é que no tempo também que eu fiz, olha só, vou voltar um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque no tempo em que eu fiz engenharia, não havia ainda nada disso, analista de sistema, programador, não existia. Você conseguia fazer esse curso depois de uma pós-graduação. Então você primeiro tinha que fazer alguma faculdade de ciências exatas, para depois fazer a especialização, que foi o que eu fiz. Então, logo que eu me formei engenheira, eu já fui fazer a pós-graduação, terminei em dezembro, em fevereiro já estava começando a pós-graduação na análise de sistemas, que era o que eu queria. Então, o que fica aquela sensação? De que você fez porque fez, tinha que fazer alguma coisa, eu fiz a engenharia. Tá certo que eu gostava também das matérias e tudo mais, mas pô, será que eu precisava ter feito? Eu só fui compreender isso depois, quando aí eu precisava de algumas coisas, não, de muitas coisas que eu aprendi na engenharia, o que eu uso até hoje para fazer projetos, para tocar as coisas, né? Exatamente, olha o que eu trabalho, projetos, entendeu? Grace, vamos voltar um pouquinho ali na patologia. No finalzinho, você vem trazendo aqui para nós a condição dos preços, pedágios, da crise de crescimento, e você encerra com o momento da viragem existencial. Do ponto de vista do empreendedor conscienciocêntrico, e para você, o que é que representou esse momento? E o que é que foi a viragem? É que são vários, né? É como se a cada empreendimento é isso aí. Vem o contrafluxo, sim, não é a glória, não é nada disso, então você faz e aí vai ter que, não é, como é que eu vou dizer, não é negativo, mas faz parte daquilo ali. E aí você vai ter que superar aquilo ali, aí você dá a virada, entendeu? Porque é um pouco ao contrário, né? Você pensa que acabou o projeto, é até a hora que eu falo que é a evitação da mania artística, ou qualquer coisa assim, né? Por que essa evitação? Porque você já viu, né? Empreendedor, né? Se acabou, cadê a mania? Eu achava que não tinha nada a ver com artista. Eu só fui entender isso quando eu ficava tão frustrada. Cadê o empreendimento? Cadê os aplausos? Cadê tudo ali? E não vinha. Né? E às vezes é o contrário. O que vem aí, ó, o que tem jeito para meter o pau não falta. Sabe? Então, você tem que superar de algum jeito. Você vai ter que dar uma virada, vai ter que entender isso, enfrentar esses detalhes do temperamento, né? Então, no seu caso, essa viragem seria justamente a autossuperação dessa necessidade de reconhecimento, de abrir mão também. São várias coisas, porque são vários, cada empreendimento é uma coisa nova. Se já estou preparada para isso. Aí vem outra coisa que você não imagina e que você vai ter também que virar, entendeu? Em cada um você ganha um presentinho ali, dos amparadores, para poder fazer uma reflexão. Para burilar, né? Obrigada. Gente, eu queria falar para vocês hoje sobre um filme. O filme chama-se Código de Honra. É com Chris Evans. Eu não sei se alguém já viu o filme aí. Ele é o seguinte, é baseado em fatos reais, a história é real. É aquele caso dos processos das seringas usadas de plástico, que eles usaram durante muito tempo e ainda está sendo usado na África. Agora, as agulhas utilizadas, que eles reutilizam e sem esterilizar. Essas seringas, às vezes, nem são esterilizadas. Por quê?
porque elas são de plástico. Se esterilizar, elas se deformam. Agora, AIDS na África está assim, ó, tem país assim, desse jeito, por causa dessas seringas e dessas agulhas. Isso é uma vergonha. Hepatite, tudo existe por causa disso. Agora, o filme mostra essa realidade, o que eles fizeram nos Estados Unidos para combater o processo de vida dos sindicatos, sindicalismo que havia defendendo essa loucura. Agora, de modo que isso é um negócio seríssimo para a gente examinar. Olha bem as agulhas que vocês usam. Agora, quem não conhece isso, sabe de ver esse filme. É que a turma aí não está com o cine lá, não está muito, ainda não está funcionando, né? Esse aí eu vou dar para vou perguntar para o Pedro se ainda não viu, para ele ver. Médico de vídeo vê isso, negócio seríssimo. Agora aqui, professor, de que maneira o senhor otimiza seu processo de leitura? Quais são as suas técnicas para ler mais rápido, ler mais eficácia e ter mais eficiência quanto ao assunto e leitura? Olha, eu sigo a técnica de ler o mais rápido possível, desde que eu entendo e desde que eu faça anotação. E só leio aquilo que me interessa. Agora, eu sou tarado para ler dicionário. Eu gosto mais de dicionário. Então, eu sei que eu sou psicótico. De modo que eu não acho que eu não posso estar receitando leitura de dicionário para todo mundo. Mas pode estar certo, eu estou muito bem com a minha psicose. Tá bom? Se vocês quiserem o contágio, está aí. Lá embaixo tem mais de 6.000 tipos de dicionário. Pensa bem. Vale a pena. Outra aqui. Ser empreendedor é uma característica nata ou ela pode ser desenvolvida e aprimorada na Consim? O que você acha aí, ó, chefe? Bom, em algum momento a gente começou como empreendedor, né? Agora, eu refrasearia essa pergunta. Falaria assim, ser empreendedor conscienciocêntrico é algo nato? Mais ou menos. Eu acho que a gente tem formas de otimizar. E é justamente esse. Ninguém agora, tem muita gente que porque já foi líder. Isso, já foi líder. Agora, ele é empreendedor convencional. Entre nós, isso é muito comum. Isso. O negócio é chegar aqui como convencional e ele conseguir dar esse pulo para o conscienciocêntrico. Aí é que é o negócio. Aí é que é o pulo do gato. Professor, gostaria de um esclarecimento a respeito do paradoxo, livre-arbítrio e predestinação. Não seria o fenômeno da pré-cognição uma evidência muito plausível de que o futuro é algo predestinado e que, portanto, o livre-arbítrio seria simplesmente uma teoria ilusória? Não, isso é bobagem que você está falando aí. A gente muda o determinismo e a gente usa o livre-arbítrio e muda o destino e a predestinação de tudo. Há casos impressionantes sobre esse aspecto. Se fosse assim, nós estávamos perdidos, porque se a pessoa tem um acidente, está passando mal, então deixa porque ela vai morrer. Que é bobagem, isso é besteira. A gente reage às doenças, reage aos acidentes, reage a todos os percalços e vicissitudes da vida. Isso divide o livre-arbítrio. Então o determinismo, ele só incide na pessoa quando a pessoa evoca o determinismo. Ela se predispõe para aquilo devido às energias negativas que ela cria no seu holo pensante. Então o negócio não é assim, não. Essas coisas tudo mudam, sim. Pelo menos as coisas, isso é a opinião da gente, é o que a gente tem visto por aí, do ponto de vista dessa dimensão e das outras. Minha namorada tem tido reações como enjoo e dores na região do estômago, na região dos rins. Estamos com medo de ser indício de gravidez. É só fazer. Que medo, que besteira é essa? Só fazer exame, bora, é tão fácil. Vai na farmácia, pega um negócio e põe aí e faz o exame. Que besteira é essa? Quem está falando tem 20 anos só, sabe? Então tem que dar um desconto. Não haveria motivos, pois não houve o processo de ejaculação dentro do canal vaginal. E nem mesmo, porém, muitas vezes tive relação sexual sem camisinha. Pode estar certo, isso aí pode ser gravidez, sim. Não sendo algo relacionado à gravidez, poderia talvez ser algo relacionado ao sistema digestório urinário. Não temos certeza, porém estamos apreensivos, pois não temos condições de assumir a vida com o filho. Ela poderia estar grávida? Está na cara, né? Qual é o problema? O que é que você quer? Você está pensando que essas coisas de milagre? Não existe isso, não.
Sexo e fazer filho é uma das coisas mais fáceis que tem na vida humana, é fazer filho, é procriar. É uma das coisas mais fáceis. O que é duro é criar o filho. Aí, 6 meses já estão falando que não tem condições de assumir isso, aqui é o duro. Mas agora, fazer filho assim, é a coisa mais fácil que tem. Eu recomendo que você vá imediatamente à farmácia para ela fazer um exame de gravidez. Tem umas coisinhas lá que ela arranja lá e pode fazer na hora. Não tem medo, não precisa ter medo disso. Olha bem como é que é. E depois, que tal o médico? Você não falou nada em médico ou médica. Seria bom. Esses profissionais existem para atender caso igual da sua namorada. O que fazer para lidar com tanto resgate, principalmente ligado a mega assediadores? O que seria perfeito para esse período, para não perder a cabeça com tanto contrafluxo? Esse aqui deve estar pensando na questão da pré-intermissiologia que nós falamos, você não acha? É. Olha, o melhor que você faz é estudar tudo que nós temos falado sobre pré-intermissiologia. O verbete de hoje do dicionário é exatamente para isso. Chama para-evidenciologia. Olha aí que ele já deve ter entrado. Se não entrou, ele vai entrar lá no site. Olha bem nisso e vamos em frente. Isso aí é uma saída, vamos estudar. Agora, a nossa verbetógrafa poderia abordar em tecnologia, página 10, terceira linha, a técnica da estratégia assistencial empreendedorística. Foi isso que eu falei. Você já falou antes, mas vai até porque você quer outra pessoa. O que deve pautar qualquer empreendimento conscienciocêntrico, antes do empreendimento em si, é o que ele vai trazer, a assistência que você vai fazer antes, durante e depois do empreendimento. Então, isso aqui é a tua, como é que é? Aquela estrela guia. A bússola, é. O Grace, aqui na página 11, paradoxologia. Ele demora um pouco, né? Em paradoxologia, o terceiro paradoxo. O paradoxo da mudança permanente do empreendimento. Queria entender melhor assim. Assim, é porque o empreendimento é como se... A gente imagina o empreendimento como algo assim estático. Você fez, está projetando, vai chegar a tal lugar. E aquilo ali vai mudando o tempo todo. Quando você menos espera, aquilo muda. A gente, por exemplo, de empreendimento, o caso da holoteca, lembra? Que a gente já tinha um projeto, a gente já estava com os tratores já trabalhando ali para o projeto que a gente ia fazer a holoteca, e de repente os tratores vinham, chovia. O trator entrava ali e começava a trabalhar, chovia. E trabalhava e chovia. Peraí, para tudo. Tem alguma coisa nesse projeto que já mudou e a gente não sabe. E aí a gente tem que parar, olhar, ver e começar a tentar pegar de novo o que é que tem que ser feito ali. Aí a gente mudou totalmente. A holoteca não ia ser, tinha um outro formato totalmente diferente. E ele mudou, de um dia para o outro, quando a gente já estava com o projeto aprovado, já começando a trabalhar e fazer a obra. É isso que a gente fala até da flexibilidade. Tem algum lugar aí que eu estou falando da flexibilidade? É justamente isso. Tem que ter aquele tino para perceber e mudar, não pode ter medo. A planta do hotel está sendo mudada totalmente. Pois é, aqui agora, né? Agora. Isso é inevitável. Se você for perder a paciência, se chatear qualquer coisa, outra coisa, faz parte. A casa é a quinta. Pois é. Não era nem a primeira, não era nem para ter sido eu a primeira. Eu moro na quinta casa. Quer dizer, eu fui para os quintos. Agora, ó. Poderia também comentar, por favor, na numerologia, página 10, terceira linha, a distinção entre os empreendimentos citados, do empreendimento convencional e ao empreendimento multidimensional no final do parágrafo? Numerologia, empreendimento convencional e o multidimensional. Só os dois que eu estou querendo? É o que eu estava querendo aqui. Eu tentei colocar isso aqui,
fazer mais ou menos um crescendo, tá? Então, que seria o empreendimento convencional, o empreendimento conscienciocêntrico. Dentro do empreendimento conscienciocêntrico, o que a gente vai tentar priorizar? O prioritário. Porque você pode ter vários empreendimentos conscienciocêntricos. Então, daí, o que vem primeiro? O prioritário. Depois do prioritário, o que veria primeiro? Como é que você identifica esse primeiro? Dos prioritários, aquele mais inovador. Tá? Além disso tudo, é o inovador, mas aí vem até aquela pergunta anterior. Qual que é o mais assistencial? Olha aí, depois do assistencial vem o reurbanizador. Quer dizer, então você tem que levar isso tudo em conta. Mais ou menos nessa ordem que está aí, quando você vai avaliar o empreendimento a ser feito. Porque, em geral, não tem um só, não, tem várias coisas. Imagina a gente chegando aqui no CAEC, tá? Existiam várias coisas para ser feitas ao mesmo tempo. Uma hora era o loteca, era o salão, era o hotel mesmo, que aí até hoje não saiu, vai sair do lado. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente usa? Usa exatamente isso ali. Aqui no B? Grace, aqui no... Não, eu só queria saber, assim, dentro dessas suas pesquisas e dessas suas montes de vivência, se você conseguiu identificar algum dificultador, em geral, das pessoas a se tornarem esse empreendedor conscienciocêntrico? É muito difícil uma pessoa. Quer dizer, eu diria que o normal seria o quê? A pessoa ser um empreendedor convencional. Aí ela chega aqui, ela começa a ver, ela vira um mecenas conscienciocêntrico e depois ela se torna não que fosse essa regrinha assim, mas acontece. Então, o que ocorre? Ele é esse empreendedor convencional, ele chega aqui, ele começa a ser um mecenas, e ele acha que isso, por si só, já o transformou em empreendedor conscienciocêntrico. E não é isso, entendeu? E muitas... Aí, então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa fica naquele status tranquilo, né? Chegou aqui, como já fez a vida, às vezes, e fica ali só no mecenato. Quer dizer, não é só. Tomara que a gente tivesse até mais mecenas, não estou desvalorizando nada disso. Mas o ideal é que a pessoa realmente conseguisse ser um empreendedor conscienciocêntrico. Como ela chega com aquela cabeça de empreendedor convencional, ocorre até o contrário. Ela chega aqui, vê um empreendimento aí para fazer e não consegue, continua não conseguindo enxergar que aquilo de repente não era para ele. É aquela frase lá no final da Homem Super. Porque ele já está acostumado com aquilo. Então ela não consegue abrir mão de estar fazendo aquele empreendimento, que vai dar dinheiro, vai dar certo, vai dar. Mas o que não daria se ele conseguisse fazer a Homem Super e realmente, não, já fiz. Agora vou estar fazendo, ajudando nas instituições, por exemplo, a fazer outros empreendimentos conscienciocêntricos. Grace, aqui. Grace. Quando você fala que empreendimento, ele não é estático. Uhum. Eu começo a fazer a relação com a técnica da Invexis. A técnica da Invexis, ela é baseada num planejamento de vida, né? E a vida, ela não é estática, também. E eu queria, não sei se você já pensou nisso, será que você poderia trazer, assim, dentro da visão do empreendedorismo, para a técnica da Invexis, essa visão, né, de como é que é? A pessoa, o jovem vai lá, ele planeja a vida dele, e diante de todas as adversidades, mudanças, né, quer dizer, como é que é isso? Posso dar uma parte aí, Grace? Gostaria também, eu senti falta de, junto com essa questão sobre a Invexis, você também colocasse, teu verbete está muito, muito bom mesmo, mas colocasse um empreendimento na GESCOM grafopensêmica. Que Sim. tal? É que, né, aqui eu estava, tudo bem, é que pensei aqui o que foi a minha especialidade, né? Que no caso eu entendi como empreendimento conscienciocêntrico a construção mesmo, tá? Porque eu não tenho, inclusive eu não tenho essa teática. A coisa mais difícil para mim é fazer isso mesmo. Levei 4 meses para fazer esse verbete. E olha lá, hein? Mas saiu. Mas então foi por causa disso, Luci. Então eu evitei falar de coisas que eu não
não tenho teática, foi só por causa disso, tá? Mas Agora, você, não, penso assim, que a sua teática, ela está muito bem explorada, mas em algum momento, vamos supor assim, na enumerologia, você poderia estar incluindo, entendeu? Porque quem vai ler o seu verbete de uma forma mais ampla, pode repensar essas duas questões. Entendi. Obrigada. Aqui, ó, para você. Abri uma empresa em 2008, por imaturidade. Em 2010, estava afundado em dívidas. O ramo é de reformas e manutenção de prédios. Em 2010, outra empresa abriu e hoje tem mais de 500 franquias. Fechei os olhos para as oportunidades e perdi o timing. Isso poderia ser um desvio de ProEx? Vejo que tenho bastante conhecimento acumulado. Os acontecimentos contribuíram, inclusive, para ter conhecido a Conscienciologia. Poderia comentar? Sim, com certeza. Esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter, o empreendedor, justamente disso. Eu falo isso aí em alguma hora no verbete, do cuidado com os endividamentos, que é por aí mesmo, é aí que a gente ia entrar na ProEx e entrou num desvio danado. Por isso, daí, que vou até propor um verbete, que é, antes de tudo, que é o pé de meia proexogênico. Ainda não propus, não, esse ainda não foi liberado. Mas por quê? Porque isso é algo que tem que vir junto. A pessoa antes, ela tem que já estar dentro disso, entendendo o que é um pé de meia proexogênico, entendendo isso que o Lóis falou ali na segunda-feira, o que são esses aportes, como identificar um aporte, para você, qualquer empreendedor que quer começar a fazer empreendimento, se ele não fizer isso antes, ele cai nesse mata-burro, ele entra nisso, ele começa, a gente está cansado de ver um monte de gente chegando aqui que se desviou e aí fica naquela frustração também, que é terrível, chega aqui ao contrário, em vez de chegar aqui já com o pé de meia, ainda chega aqui endividado, era para chegar tranquilo, para estar fazendo a ProEx, e no entanto está lá totalmente endividado, com problemas, etc. e tal. As percepções térmicas no arco voltaico para aplicadores ectoplastas podem ser controladas pelo aplicador ou geralmente esfria? Não, aí depende do nível e da qualificação e intensidade da ectoplasmia, das energias conscienciais. Se há muita energia com ectoplasmia, a tendência é esfriar o ambiente tudo. E a pessoa vai ver isso como é que é. Isso é uma regra. Agora, isso se tem intensidade de energia e se tem gente que seja ectoplasta de alto nível. Abaixa a mesma temperatura. Agora, para você, na Crescendologia, página 11, quinta linha. No Crescendo Empreendedor Convencional, Mecenas Conscienciocêntrico, Empreendedor Conscienciocêntrico, Empreendedor Multidimensional, qual é a diferença entre os dois últimos do Crescendo? Quer dizer, empreendedor conscienciocêntrico e empreendedor multidimensional. Bom, vou só dar um exemplo. Empreendedor conscienciocêntrico, por exemplo, seria eu, o César e outros mais aqui. Empreendedor multidimensional é o professor Valdo. Deu para entender? E o que acontece? Esse empreendedor... Não sei bem. Se você quiser entender bem o que é esse empreendedor multidimensional e por que eu fiz essa diferença, tá? Você pode ver lá no Homos Pacíficos, página 1011, o item 400. Está lá o que é o empreendedorismo multidimensional. Aí é outro nível, é outra coisa. Ó, empreendedor conscienciocêntrico, Pois é, outra coisa. Esse vem a GESCOM e tudo, escrito. Eu escrevi o livro, tá? Sim. Eu sou de acordo com aquilo que está lá no livro. Agora aqui, na Sinergismologia, página 9, penúltima linha. Poderia comentar o sinergismo da vivência da sincronicidade nos fluxos cósmicos? Sim, é muito importante, por isso que eu falei lá na parafatologia, toda essa parte de sinalética, de energia e tudo mais, de percepção do amparo e tudo, e isso tudo.
Por quê? Porque você vai ter que ter uma leitura. O que foi aí, Pedro? Você vai ter que, para você conseguir ler e perceber esse sinergismo, você tem que antes ter passado por isso. Se você não percebe sinalética, não reconhece amparo, não faz nada, você não vai sacar a sinergia, porque é algo muito mais sutil. Agora, a hora que você começa a pegar isso, aí é coisa assim que nem falta. Chega aqui, nossa, inacreditável, uma coisa com a outra. É exatamente. E quando você entra no empreendimento, que aí aquilo é conscienciocêntrico, que é algo assim que tem uma velocidade. Se o empreendimento convencional, a velocidade é 10, o conscienciocêntrico ele vai a 1000. A coisa é muito rápida. Então, se você não estiver atento para os sinergismos, você vai perdendo. Agora, por outro lado, se você pega, você entra no fluxo do corpo e aí vai. Não é? Queria lembrar só uma coisa que você falou, eu estou lembrando aí a pessoa que me perguntou. Assim, olha, pelo que eu saiba, você andou fazendo lá um bairro em Uberaba, que era o Jardim das Américas, que hoje é um bairrão. Aqui você criou o bairro da Cognópolis. Agora eu te pergunto, Pandeiro era também um bairro? É isso aí que é o processo do empreendedorismo, esse aqui. Mas, veja, o Pandeiro não é bem comigo, nem eu também estou fazendo as coisas sozinho, não é assim. É um processo que vem de trás. Nem o empreendedor. Pois é, mas agora o bom problema é esse. Isso vem de trás, o impulso, a situação toda. Então eu acho que todo empreendedor tem que ver o impulso que está atrás dele. Exatamente. Tem gasolina atrás. Agora aqui, Principiologia, página 9, penúltima linha. Relacionando com o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado. Quer saber sobre esse princípio cósmico? Eu vou voltar lá na apresentação do Lost de novo. Porque ele também, se eu tivesse visto isso, eu já tinha colocado algumas coisas que ele colocou lá, mas meu verbete já estava andando, né? Que foi, quer ver? O aproveitamento dos aportes no time proexológico correto. Não deixa de ser isso. Por isso que tudo a gente começa no aporte. Se você começar a identificar isso lá no aporte, na hora que for do empreendedor, pequenos aportes que você tem na sua vida, no dia a dia, aí isso vai aumentando, até que isso chega também lá no empreendimento. Quer dizer, aí você já está habituado a estar fazendo isso. Entendeu? Gente, olha, esquece, olha, sem assistência você não vai para lugar nenhum, tá? Isso é condição sine qua non, entendeu? Por isso até que, você acha que, igual, eu sou um empreendedor convencional, que nem isso, sou rastaquera, mas o que acontece? Como eu já peguei determinados macetes, você realmente, quando a equipe extrafísica chega ali, você vira um monstro. Também a hora que sai, você vira uma ameba. Isso dá mesmo para você perceber que aquilo ali não é você. Entende? Tem a verdadeira, é a ameba mesmo, nem ideia. Cadê? Eu estava tão inteligente antes e agora ficou tudo... Sabe, eu estava com uma visão enorme e agora diminuiu. Entendeu? Aí que você tem noção perfeita. De que maneira se relaciona o empreendimento e o tempo? Há uma janela de tempo para os empreendimentos? Janela de tempo. Tem, esse é o time. É um negócio e sério, isso time. por isso que tem algum lugar aí também que eu falo do ansiosismo. Então, se a gente não cuidar, você fica ansioso. Porque a gente sabe que se perder aquele time, o negócio passa. Aí, eu estou aprendendo com o Valdo. A ter paciência, espera, volta. Tem vezes que leva uns 4 anos para voltar, aí vem. Mas é terrível. Muitos livros de administração sugerem que o empreendedor tem uma meta financeira e que vá atrás dessa meta. Isso é egoísmo? Mirar em uma cifra vai contra o empreendedorismo conscienciocêntrico? Vai. É uma coisa que eu coloco aí. Onde é que está o mito? Está lá no mito. Aliás, é uma das partes que eu mais gosto desse verbete, que é mito e maniologia. Então, acho que tem alguma coisa assim do mito da economização, não tem isso? Está em algum lugar. Deixa eu ver aqui. A refutação, olha,
o mito da autoimagem empreendedorística, o mito da fórmula pronta para o empreendedorismo exitoso e a refutação do mito da economização, viabilidade econômica de todo o mito. Para mim, de todo empreendimento. Olha, para mim esse negócio de fórmula pronta para empreendedorismo, eu não vou fazer que nem eu falo. Por quê? O que acontece? É aí que vem o desvio. Mas escuta, tem que abrir exceção para essas coisas. Claro, nós vamos jogar fora. Você lembra quando eu vim aqui em 95, perguntaram para mim, o senhor está pretendendo fazer isso tudo com o quê? Quanto o senhor acha que vai gastar? Por isso eu falei, 13 milhões e meio de dólares para começar. É exatamente isso. Nós gastamos mais do que isso. Eu fiz esse Hoje o terreno que está aqui, esse terreno todo, vai mais que isso, muito mais. Não, por isso que eu estou falando isso, Valdo. A refutação do mito da economização, viabilidade econômica. Se pegasse qualquer economista naquele momento que você falou isso, e eu me lembro que eu tinha que segurar o povo que chegava aqui. Você lembra que os arquitetos queriam ganhar 1 milhão por conta deles, já mandou embora. Não, ou a pessoa acha que quer ganhar dinheiro, porque ela vê, consegue, acha que vai dar mesmo e que vai dar muito dinheiro para ela, ou é o contrário, ela chega aqui num pessimismo e olha pra gente, vocês estão doidos, vocês são tudo comigo, esse homem é visionário, é um doido. Agora, chegou o repórter, não, ele é um furacão. Peraí, mas você ainda visse que era um visionário, mas eles já acham que é um visionário doido mesmo. Isso você, agora imagina nósinho aqui, fazendo esse negócio aqui, e quando a gente tinha o quê? 200, eram 200, Isabel? Teve um deles que falou para mim, esse homem da boina é doido. O homem da boina. Eu estava com a boina. Agora, mais doidos éramos nós que seguimos o outro doido maior, sabe? Quantos eram os 200, mas então, vamos botar 200, que naquela época nem tinha nenhum. Mas nós tínhamos 200 cooperados, onde cada um contribuía com R$50. Gente, 50 vezes 200 dava R$10.000. A gente tinha R$10.000 para fazer tudo por mês, para fazer tudo isso que tinha que fazer. Gente, era uma loucura. E o povo chegava assim, você está viajando, olha aqui, olha a conta. Tinha gente que fazia as contas aqui. Não, olha, nós vamos levar 80 anos para construir aquela loteca. A gente fez o cálculo, você lembra disso, Alexandre? Aí chegava o povo, gente, não desanima, para, não faz cálculo de nada não, esqueça, e joga tudo fora, vai. Aí o povo olhava meio assim, sabe? Por isso até que eu estou falando aqui em algum lugar do empreendedorismo conscienciocêntrico paradoxal. Porque é paradoxal. Se você ficar tentando juntar 6 com meia dúzia, você não vai chegar lá nunca. Eu acho que até hoje, se a gente fizesse o cálculo, como é que foi dar nesses 3 milhões, a gente não sabe como é que deu. Sabe? Mas agora, acontece isso. Com o tempo também a turma vai aprendendo, né? Lá, por exemplo, o discernimento foi todo arrumado daquele jeito em 70 dias. Exatamente. Aqui em 10 meses se construiu isso aqui. Exatamente. Então, esse negócio é muito relativo. Não, foi essa semana mesmo que a gente estava lá na Sinvex, né? Aí eu comecei a falar, olha, gente, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Depois até eu olhei e parei um pouquinho, porque eu já estava... Eu entendi isso, não, tem menos, porque aí lá pelas tantas lá ele vira para mim, mas espera aí, do jeito que você está falando, eu vou ter que acreditar em você. E outra, isso é muito assim que nem a técnica da INVEX. Isso é paradoxal, assim, com certeza, isso é paradoxal. Se você achar que então... O povo aqui gosta muito de falar em paradoxo. Mas então eu viro e falo assim, tudo na vida é paradoxo. Mas aqui não tem lógica mesmo. Você conseguir explicar como é que isso está no tamanho que está? Não explica. Economicamente falando, não explica. Fiz a pergunta de como lidar com os mega assediadores. Esse problema já vem sendo rotina comigo antes mesmo da minha ressoma. O que posso fazer nesse caso? Como fazer mais lado a lado com amparo? Aqui é o que nós já falamos, né? Vamos repetir tudo. É fazer os cursos, dominar o estado vibracional, entrar nos processos nossos aí, ir aos laboratórios, por exemplo, e a pessoa frequentar, por exemplo. Pode dar certo, se você vir para cá, começar a frequentar a tertúlia, vai ficar difícil dos assediadores ficar com você. Eles não se sentem bem aqui. Já mandaram aviso para mim de todo tipo sobre isso. Grace. De modo que tem que pensar, né? Aqui, ó, falando... Aqui, ó, Grace. Aqui, ó, Jussara, aqui, ó. Bem, falando em técnica, você podia falar um pouquinho ali na página 10, na técnica de mais um ano de vida, na condução do
empreendimento conscienciocêntrico. Ai, cadê a Beth? Já procurei também. Poxa. Aí o que acontece? Essa técnica do empreendimento de mais um ano de vida é a seguinte: quando você faz algum planejamento para o empreendimento, é como se você tivesse só mais um ano de vida para estar ali. Então você tem que estar pensando nisso. Então, inclusive, se acontecer alguma coisa com você, quem leva isso? Porque, em geral, a pessoa, o empreendedor, ele não faz isso. Ele concentra tudo, se ele não existir mais, acaba tudo, entendeu? Principalmente na hora que o empreendimento está começando. Então, você já tem que ir fazendo, deixando rastro, deixando as coisas e passando. É lógico que quem fica, às vezes, no teu lugar não vai levar igual a você, porque cada um é cada um, né? Mas você já vai deixando passinho a passinho, as coisas já... Sempre presumindo que você vai ter um ano para fazer aquilo. Se tiver mais um ano, melhor. É claro, porque você não faz só planejamento e está aí até em outro lugar do verbete, você vai fazer planejamento de curto, de médio, longo, longuíssimo prazo. Isso não te impede, é igual a técnica também. Isso não quer dizer que você fez a técnica de um ano, você não vai viver até os 100 anos, certo? Mas você tem que ter aqueles, milestones, né, do empreendimento. É isso que eu não entendi. Como fazer a técnica de mais um ano do empreendimento nesse sentido que eu estava falando, entendeu? Para você pensar que você vai ter um ano ali, e nesse ano você tem que ir deixando tudo o mais arrumado possível, mesmo que o empreendimento ainda esteja começando, ainda esteja numa fase até de pré-empreendimento, entendeu? Já tem que deixar a coisa estruturada, planejada. E o negócio é evitar de chorar. A lágrima é uma das coisas mais estranhas que eu acho que tem na vida. Sabe por quê? A gente chora com os olhos, quer dizer, o lugar que mais enxerga é onde aparece lágrima, coisa boba. Se chorasse pelo nariz, daí. Se a gente chorasse pela boca, ou chorar pelos Países Baixos, ainda vai. Mas agora chorar pelos olhos, quer dizer, eu não entendo isso. Peraí, tem uma coisa que eu coloquei. O povo mesmo fala que o rosto é o espelho da consciência. Os olhos, eles falam que são a janela da consciência. E o nariz, seria o tatuzão da consciência? O que seria? Agora veja, por que os olhos choram? Eu acho que é para a pessoa não chorar. Porque ela vai ver. Os olhos são aqueles instrumentos que vê primeiro o início da lágrima. Tudo é lá de dentro. Agora, então, eu vejo que parece que fizeram isso para a pessoa não usar. Já vem com a fórmula mostrando, não deve ser usado. Está aí, mas não deve ser usado. Entende? É igualzinho, por exemplo, assim, a prevenção de bombeiro. Está aí. Mas o ideal é não fazer nada para usar aquilo. Lágrima, eu acho que é prevenção do bombeiro, tá certo? Pensem nisso. Então, nada de chorar em matéria de empreendedorismo. O negócio é planejar. Mas e quando o planejamento não dá certo? Pois é, mas faz outro. Faz outro, mas é difícil. Na minha terra o problema é esse. Eu estou até colocando aqui. É uma saída. A dissolução é outra coisa que também. Tem um negócio que eu acabei de escrever aqui, meu. Planejamento. Não existe arrependimento antecipado. Não, vamos pensar. Isso é o primeiro pensamento. O segundo, existe planejamento antecipado. Fim de papo. O que você acha? Esse aí já faz pensar. Você até planeja que vai. É isso que eu estou contra a lágrima. É isso aí que eu estou falando. Tem um lugar aqui na maniologia, eu coloquei aqui, porque isso também é outra coisa, que eu principalmente passo por isso. Porque é a dissolução da nostomania dos empreendimentos exitosos. Se a gente só chorasse por causa dos empreendimentos que deram certo, vai ter uma coisinha pior. Que o empreendimento deu certo, mas acabou, já não é mais o empreendimento, já tem que passar para frente. E a gente fica naquela... Tem outro para ser feito. Não, o problema é o próximo. Pois é, mas aí você fica naquele, gostava tanto dele, naquele estava tão bom, ali o grupo já estava funcionando. Isso é nostalgia. É nostomania, está aqui. Mas a nostalgia está errada. Grace, ali na página 9, na parapatologia, no final, não sei se você já comentou, as inspirações para o neoempreendimento. Né?
de que a ideia principal que é como o neoempreendedor pode começar a se acoplar, se conectar com esse nível de amparo que você coloca depois ali de função, para poder chegar nessa neo-ideia e o neo-empreendimento. Boa pergunta essa sua. Já tinha até falado sobre isso, mas esse complemento aí foi bom. Você também não estava aqui no início, então eu falei sobre o crescendo. Para a gente começar a estar falando desse verbete, a gente tem que estar entendendo o crescendo que eu coloquei lá. Que é empreendedor convencional, que é o mecenas e que é o empreendedor conscienciocêntrico. O que acontece? O empreendedor conscienciocêntrico, que é aquele que está visando realmente as instituições conscienciocêntricas, é óbvio que ele vai ter essas inspirações. Agora, por que a gente não tem? Porque a gente, na realidade, ainda não está. Como é que eu me transformo de um convencional para um conscienciocêntrico? Olha lá a frase enfática. Fazer nome super. Aí eu tenho algum lugar também que eu coloquei a abnegação. Alguém falou quando corrigia meu verbete, essa autoabnegação parece até coisa de religiosidade. Não é não. Isso é na prática. Eu não acho que vai ter algum empreendedor conscienciocêntrico que virou empreendedor conscienciocêntrico sem ter feito ter tido algum tipo de concessão, autoabnegação em algum momento. Porque isso tem que abrir mão de algum negócio. A gente se abre mão do quê? É um negócio que veio para você, é teu, não tem ninguém que diz que não é, que era teu empreendimento ali, de repente se você sente que não é para você. Mas como não é para você, se veio para você? Aí você para, sabe aquela paradinha que a gente dá com a bola ali na frente do gol para ver de que lado que vai chutar? Para cá ou para lá? O empreendimento convencional ou o empreendimento conscienciocêntrico? Que de repente é para o empreendimento conscienciocêntrico. E não acha que isso é fácil de fazer, não. Isso é difícil pra caramba. Aí você tem que abrir mão. Tem jeito. Então, aí como você já está acostumado a fazer isso, o que os amparadores podem fazer? Eles começam a te dar as inspirações. Por quê? Porque ele sabe que você vai pegar aquela inspiração e vai chutar a bola para o lado certo. Porque senão o amparador vai ficar dando inspiração para você pegar, jogar a bola para o lado errado, ainda sair da proex, ficar desviado lá, começar com um monte de excesso. Não vai fazer isso. Por isso que eu volto a falar, te cuida. Se está ganhando dinheiro demais, desconfia, porque de amparador é que não veio. Justo, é claro, óbvio. Né? Só pode ter vindo de assediador, justamente para você pegar e jogar a bola para o outro lado, para o lado errado. Então é isso, tá? Agora vai a sua. Aqui em cima do ar. Peraí, só um instantinho, deixa eu responder aqui, que já estava na frente. Ela perguntou assim, qual era o paralelo entre a infecciologia e o empreendedorismo. Realmente, quando aí a gente estava nessa reunião lá na Sinvex essa semana, e a pessoa falou, a Laisa falou assim, poxa, mas isso aqui é muito igual à inversão, porque é paradoxal. Justamente, esse é o paralelo que eu faço. É muito paradoxal. Quando você pensa que vai para um lugar, vai para o outro. Aí você planeja, e olha só, a gente está tratando de planejamento. Fez tudo ali, tudo direitinho. Os fatos é que orientam a pesquisa. Exatamente isso. Então, ao mesmo tempo que tem que ter uma rigidez para você ter aquela organização, você também tem que ter a flexibilidade para jogo de cintura para mudar. E não é fácil mesmo. E a saia justa faz parte do empreendedorismo. Faz. E a diplomacia também. Pois é. Tudo a gente tem que falar isso aí. Pois é. Esse aqui no ar, então. Eu senti falta na página 9, em Códigologia, do código grupal de cosmoética. Por que você não colocou nada? É porque, na realidade, eu ainda estou falando do empreendedor conscienciocêntrico, tá? Isso entra mais na gestão conscienciocêntrica. Por isso que eu não coloquei aqui. Porque é que eu estava falando do empreendedor, como é que ele vai, de que jeito que ele faz, então não quis entrar nisso. Mas você tem razão sim, porque a grupalidade é a base de tudo. O empreendedor não faz nada sozinho, né? Não tem como. Achar que tem empreendedor que faz sem grupo, faz alguma coisa sem grupo, esquece. Aliás, o grupo todo, ao contrário, ele começa a virar empreendedor, porque ele aprende aquilo ali, empreendedor conscienciocêntrico. Ele começa a pegar, sabe, o tino do negócio, entendeu? E é bem interessante isso. Então, nós agora vamos abrir um parênteses, depois a gente continua.
Pessoal, por favor, a gente pede que desliguem os celulares e também para não teclarem os computadores na hora da megafonização. Obrigada.
Só depende. Quanto tempo você estava? Você já faz uns 20 anos que você trabalha com e você? Também, eu conheço a Conscienciologia faz uns 20 anos também. E você? Pois é, vocês são muito fortes. Pela situação que eu vivi, eu estava aplicando energia forte, não estou dizendo. Mas isso é sempre assim, não. Está ligado? Está ligado aqui? E é sempre desse jeito, porque você não pode. A força, você está entendendo? O impulso, assim, o processo do ritmo, da energia que eles conseguiram com a nossa energia, tirando delas. Foi isso que eu estou falando. Você eu já sei de muito tempo, mas, por exemplo, elas aí não sabiam muito aí, por isso que eu estou perguntando. Mas como é que foi? Como é que você está sentindo? Assim, no começo eu fiquei um pouco ansiosa, assim, né, de sentar aqui. Aí eu procurei me concentrar mais nas percepções. Daí eu senti realmente sair muita energia pelas mãos, bastante esterilização. Depois eu senti pelo ouvido também. E aí eu senti como fosse um bloco de energia, assim. Depois uma sensação de névoa, né, que estava por algum lado. A sensação de que tinha alguém atrás aqui. Foi isso que eu percebi. Mas foi bem intenso, assim. Você está sentindo bem agora? Estou. E você, como é que foi? Também comecei com muito cardio, né? Não consegui controlar, mas assim, até agora está um pouquinho, mas eu estou bem. Deu muita repercussão com o palmo chakras, com os pés também, as pernas, senti muita esterilização de energia, com o corono, bastante. E ainda estou um pouquinho cardio, mas estou, assim, uma pacificação íntima, uma coisa muito forte com o amparador. Muito bom. Está sentindo bem agora? Muito bem, muito bem. Agora, e você? Então, eu senti bastante contração muscular na parte do tronco, indo até a região do tórax o tempo todo. Contração e aí esterilização de energia. Aí teve um momento que realmente eu pensei numa pessoa que está hospitalizada, uma amiga nossa. Foi? E Pode aí, ser então que essa aí que foi a gente também nós tínhamos conversado sobre a então, pessoa um pouco antes de vir para cá. E aí, na hora eu pensei nela, eu senti bastante banhos energéticos, assim. Mas olha, esse caso que aconteceu aqui agora, nesse campo, faz a gente pensar naquela nossa teoria, que uma vez me perguntaram assim, quem é que é mais forte? São as mulheres ou os homens em matéria de energia? Eu falei assim, mulher. Eu disse, mas como é que você pode provar isso? Escuta, mulher é que dá a luz, mulher é que é mãe. Mulher é que trata mais direto do processo de assistência a outra consciência. Entende? É o problema da doação e da integração, a interfusão com o processo. É só a mulher. Agora veja, isso aqui prova. Não precisa de ser mãe. O processo é o processo hormonal no ginosoma. Eu acho que isso tem influência. Você sentiu as energias desse campo agora aí? Impressionante. Agora, eu vi direitinho que ela não tinha... Aqui, eu procurei para ver reforço. Epa, como é que está aí? Rádio Patrulha, vamos ver o negócio aí. Não tinha nada não, é daqui mesmo. O processo é daqui. O negócio funcionando. Você está entendendo? Impressionante. Agora, como vocês devem ter pensado no caso desse aí, foi esse então que foi. É um homem esse aí? É uma criança? É uma moça? Ah, sei. Interessante a gente ver isso. Agora, vocês estão entendendo? Então, isso aí vem a favor da minha teoria. Que mulher realmente... Eu me dou bem melhor com mulher, você está entendendo? Em matéria de energia, das coisas todas. Outra coisa, nos nossos trabalhos, às vezes tinha mulher também, sempre. Mesmo dos efeitos físicos. Entende? Então, isso tudo é um caso para a gente estudar, mas ó, esse caso aí me chamou a atenção hoje, impressionante. Qualquer coisa aí, ó, a turma das dinâmicas, ó, chama essa turma. Viu? Eles estão aí.
Como é que foi aí, Luci? Quando me disseram que eu deveria de vir aqui, eu já comecei a perceber uma ectoplasmia, até fiz um comentário ali, durante o campo anterior. Eu senti aqui muita serenidade, pacificação e uma movimentação energética, presencial aqui do lado direito. Está sentindo bem agora? Tudo bem. Está ótimo. E você? Logo que começou, eu senti um cheiro diferente, cheiro de mato. E depois senti... Tá certo. Bem no começo. A turma aí. A Rosgado estava aqui agora. Eu senti o cheiro de mato. Nessa... Aí depois Mas é um cheiro bom, não é isso? Cheiro bom. Cheiro de primavera. Eu estava tentando localizar... É o perfume da natureza. Eu estava tentando localizar de onde que eu sentia aquele cheiro. Eu não consegui localizar, mas assim, era cheiro de mato. É de mato. Aí depois eu percebi assim, mais contração na perna e muita esterilização pela laringe, pela boca. Aí acabei engasgando, né? Mas bastante esterilização pela boca. Você está sentindo bem aí? Estou sentindo super bem. E agora o meu chefe aí, como é que foi? Eu senti um bolsão de energia, fiquei bastante à vontade, com muita tranquilidade, senti um calor na região lombar. Você sabe que esse aqui é meu conhecido de muito tempo, né? E agora que ele está recuperando a situação. Pois sabe tudo esse homem aí, ó. Você tem cuidado com ele. Aviso para todo mundo aí. De repente foi uma sensação maravilhosa, porque pude sentir assim, um processo energético, o estado vibracional foi feito com bastante intensidade. Estou me sentindo maravilhosamente bem aqui nesse momento. Está sentindo bem agora? Com certeza. Quer dizer que você aderiu a Cognops agora? Tá certo? Já há algum tempo procurando e de repente pousei. Ele é fora de sério. Tá? É uma grande aquisição que nós arranjamos aí desse ano. Revelação do ano. Olha, não diga isso. Ele também tem mais gente lá, ó, que está rindo lá. Ela também é boa. A história. Fora de sério. Mas, gente, ó, valeu, viu? É muita energia aí. Trabalharam muito com energia. Gente, eu devolvo a vocês a nossa professora Grace e o empreendedorismo. Pode perguntar. Professor, Virgem aqui no B. Professor, você tem falado muito sobre a África, né? Virgem aqui no B. Aqui em cima. E eu queria saber uma correlação que a gente pode fazer, por exemplo, com Salvador, mais especificamente, né? Na questão da parageografia. E dessa vocação que a gente percebe dentro do universo da cultura africana, muito presente em Salvador, dessa procedência, né, de origem africana. Como é que a gente pode melhor fazer assistência naquele contexto ali? Eu acho que o processo é ir lá, né? Dar aula, fazer itinerância. O problema todo é por aí. A itinerância é uma saída, entendeu? Curso, ter contato, é o processo da interfusão de energias e também de penseres, quer dizer, as ideias, neoverpontes. Esse é o caminho. Por isso que eu estava falando hoje aí com o Wagner, nós precisamos saber lá com quem que é que trata, quem são as pessoas, porque algumas pessoas aqui que querem sair deviam de fazer essas visitas à África. Sim. Isso aí pode ajudar muito. Você é uma que eu quero, quando você for fazer itinerância, dar um pulo à África. E a Kátia está ajudando aí a ser. Seria bom você enfrentar isso aí. Agora, qualquer coisa, entre em contato com a Juliana para ela te dar umas dicas, o Pina. Pois é, isso pode te ajudar muito nisso. Você entende? Sim. Esse é um caminho. Sim, eu identifiquei isso como parte, né, do processo de retomada
a Salvador, no sentido de fazer itinerância, né? A África precisa muito de tarefa do esclarecimento. Muito. Entende o nível lá? Precisa muito disso. Há muita tradição, há muito processo instalado, cultural, mas é preciso fazer um desafogo, fazer uma abertura do processo de ideias. Isso aí lá é muito importante. A África não é só girafa, elefante, leão, não. A situação é diferente. Obrigada. Grace, ali na página 10, efeitologia, na quinta linha, você poderia falar sobre os efeitos dos desvios empreendedorísticos provocando a perda dos compassageiros evolutivos? Posso, mas caiu, cadê? Peraí, não, deixa aqui que eu já ia falar outra coisa. Eu já tinha trazido aqui um verbete do Valdo, do DAC, da anticosmoeticologia. E aqui estava assim, quem nada faz quando pode em determinadas injunções existenciais pode estar cometendo enorme erro. Mini vício significa mega mal. Já é mega mal deixar de fazer um mini bem. Quando a gente tem uma perda de timing, por exemplo, no empreendimento, isso pode ser, a gente deixa de fazer algo, né? Então isso, e muitas vezes a gente tem essa perda desse timing por causa de um mini vício. E esse mini vício, olha onde que vai dar. E aí você vai ter que esperar, tudo mais. Isso ocorre muito com o empreendedor conscienciocêntrico. Se ele não estiver atento, é por aí que vai o desvio, tá? Aí, cadê onde é que tá? Aí, o que acontece? Você perdeu isso. Imagina, se você deixou de fazer aquele empreendimento, esse empreendimento só vem daqui a 4 anos, só que tem a volta da espiral. Quantas pessoas deixam de chegar durante 4 anos? E em 4 anos, agora imagina isso aí não é nem PA, já virou uma PG, né? Já vai aumentando assim, né? Imagina o que é. Só que a gente não tem noção. O empreendedor chega aqui, ainda, como é que eu chamo, não é nem inocente útil, é inocente inútil. Não serve nem para nada, porque nem tem noção do que se ele tivesse noção do que ele poderia estar fazendo, né? E o que pode estar perdendo, esse mini vício aí que pode estar chegando lá naquele mega mal, né? Isso é bem sério. Grace, aqui no ar, eu vejo que uma característica do empreendedor, eu não vi claramente exposta aqui, mas é a questão dele olhar para o voluntário, olhar para a pessoa que está chegando e fazer uma leitura de trafor que às vezes até a pessoa ainda não fez. Ele tem um feeling de talento para captar ali uma pessoa, uma equipe para um determinado projeto, uma determinada atividade, que parece que às vezes nem a pessoa reconheceu, mas topando entrar naquele projeto, ela vê realmente emergir ali um trafor que era ocioso, um trafor que estava ali meio acobertado. Como que você vê isso? E como que eu vi você fazendo algumas vezes isso, várias vezes. Como que você faz essa leitura? O que acontece? Eu não sei se você estava aqui quando eu falei daquela coisa do construa, faça que eles virão, né? É claro que ali era um resuminho da história, né? Mas o que acontece? Quando o empreendedor conscienciocêntrico ele vai fazer o projeto, por que precisa fazer projeto? Porque quando ele faz o projeto, ele começa a identificar quem que precisa, o que vai precisar fazer. Se precisa fazer, vai chegar alguém para fazer, óbvio. Então ele já está com aquilo ali, mais ou menos sabendo que, olha, vai precisar chegar uma pessoa mais ou menos para aqui, outra para ali, outra para cá. Isso é importante. Por isso que não dá para fazer nada de empreendedorismo conscienciocêntrico sem planejamento. Não importa que seja uma viagem na maionese, às vezes a gente não tem ninguém aqui para ajudar. Mas você sabe que vai chegar. Se tem um projeto para isso, é óbvio que vai chegar aquela pessoa para isso. Então, se você está com um projeto na cabeça, você está vivendo aquilo, quando a pessoa já está lá na esquina, você já está sabendo isso pra gente, né? Agora imagina o Valdo, como é que é, né? A loucura que é, né? Então isso é bem claro. A pessoa chega, você já sabe, nossa, essa dali. Como também quando ela começa a dizer, eu estou perdendo, ela está indo embora, então não pode fazer nada.
Também acontece. E aí é que é o negócio do ansiosismo, né? Aí você olha para o Valdo está mais tranquilo. Agora uma coisa. Eu ia deixar passar, não quis falar nada lá não. Mas esse segundo campo foi totalmente mental soma. Agora eu acho que tem relação com ele. Se depois esse homem aí pôr fogo nele, para ele escrever, fazer o livro dele. Pois é, dá um jeito nele. Está entendendo? Está entendendo? Eu confio em vocês duas aí, ó, para dar jeito nele. Põe ele para frente para escrever o livro. O que eles mexeram aqui foi justamente mental soma. Eu não quis falar nada, mas veja, a Lucy entrou nisso, etc. Mas o problema é por causa dele. Olha então, o que você está esperando? Vamos ver o livro, tá certo? Então, há uma cobrança que eu estou fazendo com uma série de testemunha publicamente, tá certo? Toma conta dele, vocês duas aí, faz favor. Confio em vocês. Alô? 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 Tá meio fraco, né? Grace, aqui no ar. Na página 8, em estrangeirismologia, você pôs o low profile. Você poderia comentar? Porque, assim, pensando aqui sobre o verbete, eu fiquei imaginando que o perfil do empreendedor ele seria mais strong profile. Eu queria entender o que você pensou. É justamente isso. É o low profile. Você, às vezes, tem até mais condição do que estar ali, e você ganha quando você fica mais quietinho, né? Por isso que isso é meio complicado para quem ainda tem aquela veia artística. Por isso que eu falei lá, para evitação da mania artística. Porque senão, como é que vai ser low profile? Se a gente, né, logo solta franga, é complicado, ainda mais pra gente, que é mulher com aquele monte de energia, e você ficar assim, sabe? Aquela cara de paisagem, é complicado. Não é fácil. Grace, ali na tecnologia, você poderia falar sobre a técnica do omnicomedimento existencial associada ao verbete? Então, que vem também, não deixa de ser o low profile também. Também é outra coisa. Quando o omnicomedimento é o seguinte, você começa a ter uma visão de tudo. Tudo é muito grande. Não é o que a gente está falando. Nós estamos falando da consciência large. Tudo para você é grande. Você pensa grande, você vive aquilo, você respira coisa muito grande. Então, tendo aquela coisa que é grande, você tem que ter um comedimento, porque senão daqui a pouco você também entra naquilo. Então você começa a gastar em excesso, você não tem limite. Então a coisa que a gente mais tem que fazer é estar controlando isso ali, porque senão você fica igual. Você quer fazer com a tua vida o mesmo que você vai fazer com o empreendimento Consciência Centro. Imagina a gente aqui que chegou aqui logo no início. Se a gente tivesse entrado dentro do empreendedorismo convencional, como é que a gente não estava? Cheio de dinheiro. Eu sabia o que ia dar, o que ia acontecer aqui, como é que as coisas, como é que os terrenos iam valorizar e tudo mais. Se você não segurar, aí tem que segurar mesmo. Por isso que é importante ter o pé de meia. Olha a importância do pé de meia. Se você já tem um pé de meia, já está com aquilo ali tranquilo, você já saiu daquela coisa que eu estou falando aí do capitalismo selvagem. Você já não está mais naquilo, já está tranquilo, já tem os teus, sabe, os teus limites, o todo mês, a coisa está tudo tranquilo. É quando às vezes as pessoas falam para mim que aparentemente quando eu chego no IC, eu estou fazendo uma coisa, eu só vejo o dinheiro. Porque é claro, eu tenho que construir alguma coisa, eu não vou construir nada sem dinheiro. Eu tenho que ter o pé na roça, né? Então o que acontece? A gente justamente, a pessoa fala assim, você só pensa no dinheiro uma ova. Eu penso em projetos, e projetos a gente faz com dinheiro. Então, ao contrário, quem pensa em dinheiro é que fica naquilo. O tempo miserê que pensa em dinheiro. É aquela coisa, está pensando, pensar no de que é pensar no dinheiro? Pensar no dinheiro é você tem que estar pensando como você vai pagar a conta naquele mês. Por isso você tem que fazer pé de meia. Para poder não estar pensando, se libertar disso. Você pensa nisso, não está pensando nisso. Não está usando mais isso. Agora é o contrário, você não vai mais ser usado pelo dinheiro, você vai usar o dinheiro. Isso é diferente. Agora, o que acontece? Qualquer um pode fazer pé de meia. Não interessa, mas eu ganho pouco, qualquer um pode fazer. Agora vai ter que organizar, vai ter que saber como faz. Não é assim, não é um senso comum, tem técnica.
Nós agora esperamos que o seu empreendimento seja de 200 verbetes para cá. Tá certo? Já tem 200. 200, tá bom? Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 69 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Os recados são do Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial, a Patrícia sobre ECP2, a Sandra, Fundamentos da Conviviologia, a Marguê sobre Desperticidade e a Fernanda sobre o Acoplamentarium. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. A Enciclopédia da Conscienciologia é, sem dúvida, um dos nossos maiores empreendimentos aqui na CCCI. E ela precisa da energia, da participação de todos vocês, seja escrevendo verbletes ou sendo amigos da enciclopédia. Então, quem não conhece esse programa, quer conhecer mais, conversa comigo, com o Fernando Barbaresco, né, ou vai na recepção do CAEC, que vai ter mais informações e fazer a sua adesão. E para aqueles amigos que renovarem a assinatura no mês agora de outubro, vão concorrer a 3 manuais da verbetografia. Então, está imperdível, né? Vai ganhar o manual, vai renovar a sua adesão à enciclopédia e vai continuar dando a sua força, a sua energia a esse mega empreendimento. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Higiene Consciencial. O curso Higiene Consciencial começa amanhã, dia 5/10. Nós ainda temos algumas vagas e temos também alguns alunos confirmados que a gente pediria que formalizasse a inscrição, se possível, até hoje. Para essas vagas que nós ainda temos, lembramos que vamos estudar as distorções cognitivas, o padrão homeostático de referência. Aí vai a pergunta: você conhece o seu padrão homeostático de referência? Criar uma referência para poder funcionar depois no dia a dia é muito importante. Outro ponto alto do curso é que nós teremos no domingo um trabalho de campo bioenergético com colchonete, e isso tudo visando a higiene consciencial. Maiores informações na recepção do CAEC, telefone 35252652, e os EPCONs é o professor Rui Bueno e Eduardo Martins. Até lá. Buenas tardes a todos. Eu estou aqui para invitar-los para o ECP2 de Buenos Aires. O ECP2 de Buenos Aires vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro, na capital federal, no Hotel Regente Palace, com a EPCON Adriana Lopes. Nós estamos há 3 semanas do curso, portanto, é um momento de posicionamento. Nós estamos indo para uma assistência internacional e é preciso que o assistente se organize, compre passagens e organize sua viagem. Existem várias companhias que fazem esse trajeto. Nós sugerimos a LAN, as aerolíneas argentinas, a Gol, a TAM. E caso vocês precisem de algum suporte, alguma ajuda, é só entrar em contato pelo e-mail cp2@iipc.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que será nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Então, para quem gosta de se organizar e ter antecedência, né, o ideal é fazer as inscrições agora. Quem faz a inscrição antecipada já começa a participar do curso. E nós vamos abordar nesse curso a seguinte questão: como você avalia seus relacionamentos com as consciências, consciex, plantas e animais? Como você convive no seu trabalho, na sua família, com seus vizinhos, com o porteiro, com todas as pessoas que você, de alguma forma, tem uma relação que não é dessa vida? Nós destacamos hoje a aula inaugural com a professora Marina Tomás, Convívio Interassistencial. Nós sabemos que a conviviologia é um subcampo da interassistenciologia. Então, vale a pena conferir outras temáticas também desse curso. Para quem tiver interesse, o telefone é 45-3525-2652, ou pode fazer sua inscrição também pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada.
Pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Desperticidade pelo CAEC. Você que está aí nos assistindo, você admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nessa vida? Talvez a desperticidade seja um dos maiores empreendimentos para todos nós. O objetivo desse curso é trazer ferramentas para aqueles que estão interessados em atingir a desperticidade. É um curso de campo com 3 EPICONs, é o professor Moacir Gonçalves, a Marina Tomás e o Rui Bueno. E é um curso que vai ter 3 campos de trabalho com energia. Um para desbloqueio encefálico, outro para exercício de expansão energossomática e o outro é o energoduto interassistencial. O curso ele visa aí que a pessoa faça uma reflexão maior sobre a desperticidade e ele vai trazer aí alguns recursos para isso, debates, trabalhos de campo, enfim, uma série de ferramentas aí para quem estiver interessado em desenvolver a desperticidade nessa vida. Obrigada, contamos com vocês. É no dia 26 a 28 de outubro. Boa tarde. Convidamos a todos para participar da próxima turma do Acoplamentário. Este curso ele é um laboratório grupal tecnicamente preparado para que as pessoas possam desenvolver o parapsiquismo, seus atributos, a partir da aplicação das técnicas da clarividência facial, do acoplamento energético, da assimilação e da desassimilação simpática. A próxima turma ocorrerá nos dias 19 a 21 de outubro, com a temática intermissivista e os EPICONs Leonardo Firmato, Mário Oliveira e Luiz Gonçalves. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 e e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Ausculta Pensênica. A especialidade é pesquisologia, de autoria da professora Cecília Oderich. Obrigado pela sua presença e até amanhã.